Olá pessoal, como vocês estão? Bem-vindos. Virei líder e agora você continua assistindo às nossas lives. Quinta-feira passada nós não tivemos, era feriado. Eu quis também fazer um dia de feriado aqui na nossa live. Mas voltamos hoje, terça-feira, 4 horas em ponto, até as 4h30. Vamos estar juntos continuando a falar sobre liderança. A gente vem num processo, nós iniciamos com uma reflexão de Peter Drucker sobre o que é ser líder. Em resumo, é ter uma visão mais ampla de todo o processo, da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, do nosso negócio, né, da nossa empresa, de ter a vontade de querer crescer, ter a vontade de crescer e também se aperfeiçoar constantemente, sabendo que para isso a gente precisa enfrentar vários desafios, não é? Um desses desafios é buscar conhecimento, fazer treinamentos, participar de lives como essa, estudar. Todo conhecimento não nasce assim do nada, não cai do céu, não brota da terra, a gente tem que ir atrás, não é? Então, é super importante que isso fique muito claro desde o início e é isso que nós estamos fazendo aqui, eu e você, desde o início falando sobre isso muito claramente. É preciso se esforçar, porque a nossa natureza, de forma natural, nós buscamos sempre a nossa zona de conforto, não é assim? Se você se conhece um pouquinho, se você conhece a alma humana um pouquinho que seja, se você presta atenção em você e nos outros, você percebe que isso é assim. Nós buscamos o que é mais fácil para nós. Entrou alguém aqui? Trip 320, Pierre. Seja bem-vindo. Então nós estamos falando sobre isso, sobre a luta que nós temos que travar com nós mesmos para buscar o nosso aperfeiçoamento. A liderança, ela é como que um cesto, um balaio, a gente do interior chama de balaio, aqueles cestos onde você coloca várias coisas dentro, vários produtos dentro, não é? Então é como isso, é como um baú que abarca muitos conhecimentos esses que fazem que você se torne um profissional melhor, uma pessoa melhor, um estudante melhor, enfim, um executivo melhor, um gestor melhor, ok? Então nós estamos nesse caminhar. E aí entramos no que um profissional como você, como eu, profissional, deve aprender sobre liderança, deve aprender algumas ferramentas, algumas estratégias, trilhar alguns caminhos para se tornar um bom líder. Caminho ou passo, se você preferir, passo número 1, nós temos o autoconhecimento, o conhecimento de si, o conhecimento do outro, o conhecimento do mercado, o mercado onde está a nossa empresa, o conhecimento da sociedade, que também está a nossa empresa e nós estamos, e o outro também está. O outro sempre pense assim, se você se tornou um líder, então você tem pessoas a liderar, então você tem que conhecer a si, conhecer a outra pessoa, conhecer o mercado e a sociedade onde você está. É claro que em cada uma dessas situações a gente aprofunda. E é claro também que não é possível fazer isso numa live, não é? Então a gente precisa ter treinamento, a gente precisa ter mentoria. Se você se interessa por isso, se você gostaria de se aperfeiçoar para se tornar um líder, depois pode entrar em contato comigo, que eu tenho estes treinamentos exatamente para profissionais e para empresas como a tua, profissionais como você, ok? Então, primeiro passo, o autoconhecimento. O segundo passo é buscar a tomada de decisão. Como nós tomamos decisão? As decisões hoje em dia, de forma profissional, não são tomadas de forma aleatória na base do chute. Eu nem falei do jazz, né? Se vocês estão escutando aí, nosso querido jazz que nos acompanha. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. Então, você precisa saber tomar as decisões. E nós vimos que
nesse caminho, segundo caminho, na segunda jornada ou segundo passo para tomar as decisões, que é o passo seguinte, o segundo passo na formação do líder, você precisa aprender a tomar decisões com base em dados, em informações e em conhecimento, ok? E aí você entra no quarto momento, no quarto degrau, que é a tomada de decisão. Se você tiver dúvida e quiser rever, tem no IGTV, aqui do nosso @sigolíder360, todas essas lives lá para você se aprofundar, ok? No número 3, no terceiro passo ou na terceira jornada, você tem a comunicação. Um líder precisa, depois de aprender, depois de se abastecer de dados, informações e conhecimento, ele precisa saber comunicar isso aos seus liderados, no seu departamento, na sua empresa, ok? Então nós temos aí o terceiro passo, ou a terceira jornada, que é a comunicação do líder. E ele precisa se comunicar, ele precisa ter as ferramentas de comunicação pessoal, corporal ou linguagem não verbal, corporativa e de mercado, que é o marketing. E o quarto elemento, o quarto passo, a quarta jornada é o autoaperfeiçoamento. Você precisa ter a mentalidade de crescimento, o mindset de crescimento, para saber que precisa se aperfeiçoar constantemente. Não tem essa, não, já me formei, já fiz o meu mestrado, já fiz o meu doutorado, a minha especialização, meu MBA, já falo inglês, já falo espanhol. Não tem essa. Nós precisamos de um eterno aperfeiçoamento. Por quê? Porque a vida é assim, a gente precisa se aperfeiçoar, porque o mercado exige isso, porque os nossos clientes exigem isso. Então a gente precisa se aperfeiçoar. E de uma forma mais filosófica, de uma forma mais transcendental, quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais a gente se aproxima da verdade, do ser perfeito, daquilo que nós estamos fazendo nesse mundo, que é nos aperfeiçoar para servir melhor, ok? Então, é o líder servidor, tá bom? Hoje a gente vai entrar numa outra pegada, então, esses 4 passos, você pode se aprofundar, fazer um curso, uma mentoria comigo, tá? E isso a gente faz, isso a gente conversa de forma privada. Então, a partir de hoje, eu vou pegar um livro muito legal, que eu aconselho que você compre, que você adquira esse livro, aliás, que é Líder 360, do escritor americano John Maxwell, John C. Maxwell. Depois você pode pesquisar aí na internet, John C. Maxwell, que é um nome conhecidíssimo no mundo da literatura, no mundo das palestras também, sobre liderança. Ele é um guru da liderança, ok? Então vale muito a pena você adquirir esse livro. E ele fala, aqui eu vou abrir, eu estou com esse livro aberto em PDF aqui, John Maxwell, Liderança 360, ou Líder 360, no caso aqui o título do livro. E ele fala de alguns mitos, de 7 mitos sobre o mundo da liderança, que eu gostaria então, a partir de agora, nas próximas lives, fazer uma live para cada mito. Então a gente, nas próximas lives, serão 7 lives falando sobre os mitos que nós criamos a respeito da liderança. E o mito número 1 dele é o mito da posição. E ele coloca uma frasezinha chave aqui. Não posso liderar se não estiver no topo. Então vamos começar com este primeiro mito. Como assim? Só se eu estiver no topo que eu preciso desenvolver a minha liderança? Só quando eu for um encarregado, quando eu for um gerente, quando eu for um gestor, é que eu preciso aprender a liderança? Então, o John Maxwell, e eu também concordo perfeitamente com o John Maxwell, que isso é um mito. Ninguém precisa esperar um cargo de liderança para aprender liderança, ok? Entrou alguém aqui, deixa eu fazer a minha saudação. Aí o Bruno Caloroso. Olá, Bruno, tudo bem? Bruno, que foi um dos meus alunos no mundo da política, eu também faço a liderança política. Seja bem-vindo, Bruno. Estamos falando de liderança corporativa, mas que dá tranquilo para a gente fazer um paralelo, fazer uma ponte com o mundo da política, ok? Então, fica por aí. Toda terça e quinta nós estamos aqui falando de liderança. Então,
é um grande mito, é o nosso primeiro mito, falar que não posso liderar se não estiver no topo. Mito. Imagina que você vai aprender liderança só quando você subir na hierarquia da empresa. Não tem condições, não é? Ou mesmo, vamos pegar aqui a presença do Bruno e fazer uma ponte com a política. Imagina, o político que é vereador, ele só vai estudar liderança política quando ele chegar à presidência da República, é isso? Não faz sentido, não é? Então você precisa já aprender a liderança desde já. Na faculdade, você está na faculdade, então já vai estudar liderança, já vai se desenvolver como um líder, primeiro liderando os seus estudos, e depois, quando você chegar no mercado profissional, o que é que você vai ter? Você já vai ter vantagens em relação aos seus concorrentes, porque você já estudou liderança, já fez mentoria liderança comigo, já fez um treinamento mais aprofundado, que o meu treinamento chama-se Liderança 360. Então já fez, muito parecido com o título do livro, né? O título do livro do John Maxwell é Líder 360. Então já fez a Liderança 360 comigo, já fez aqueles 4 passos: a conscientização, tomada de decisão, comunicação e o aperfeiçoamento constante, o ciclo de aperfeiçoamento constante. Então, é um grande mito você ter que esperar chegar lá em cima, até porque você não chega no topo, você não vai subir degrau por degrau se você não tiver competência. E se você é uma pessoa antenada com o mercado, você sabe que uma das competências exigidas é liderança. E se você é antenado com a liderança, você sabe que a liderança é a competência, é a habilidade, soft skill, né? No termozinho em inglês, é a soft skill mais importante. Por quê? Porque dentro dessa habilidade, dentro da soft skill liderança, você encontra praticamente todas as outras habilidades que são cobradas no mercado profissional hoje em dia. Então você encontra o autoconhecimento, que inclusive é o primeiro passo do meu treinamento. Você encontra a empatia, que é conhecer o outro. Você encontra a comunicação, que é o nosso segundo passo, o nosso terceiro passo, aliás. Você encontra a tomada de decisão, que é o nosso segundo passo. Então veja, você encontra a neuroplasticidade, que é a capacidade de você adaptar o seu cérebro às mudanças, ou seja, aprender de novo, ou desaprender aquilo que você aprendeu, que ficou velho, para aprender coisas novas e colocar no lugar daquilo que você precisa desaprender. Neuroplasticidade, que faz parte do quarto passo, que é o constante movimento para o aperfeiçoamento, o ciclo constante de aperfeiçoamento, que é o quarto passo da liderança 360. Então você percebe que se você aprender liderança, você está aprendendo várias outras, muitas outras habilidades que o mercado cobra de você, que as empresas cobram de você, né? Então, quem entrou aqui para eu fazer a minha saudação é a Karina. Olá, Karina, tudo bem, minha querida? Então é super importante isso. Para John Maxwell, o primeiro mito da liderança é: não espere chegar no topo ou chegar na gerência, por exemplo, para só depois você aprender liderança. Porque se você chegou lá, você precisa já ter a liderança. Imagina, não é? É como a nossa live tem esse título: Virei líder, e agora? Pois é como se você tivesse sido pego de surpresa. E a gente não pode ser reativo, nós temos que ser proativo. Essa é a sacada do mercado atual. Você precisa ser proativo e não reativo, ok? Então, vou ler mais um pouquinho sobre o primeiro mito, que ele chama de mito da posição, né? Pessoas que seguem este padrão não entendem como a liderança eficaz se desenvolve. Qual é o padrão? Esse padrão de não, eu só vou chegar lá, só vou estudar liderança se eu estiver numa posição de líder. Eu sou apenas um funcionário intermediário, eu não tenho ninguém para liderar, então eu não preciso aprender liderança. Ao contrário, não é? Você tem que se preparar para que essa liderança vai acontecer quando você chegar lá no topo, né?
quem entrou aqui? A Kevila, é isso? E o Gelson Ferraz. Olá, meu caro deputado Gelson Ferraz. Acabamos de falar sobre a liderança política aqui. Então, eu não posso esperar chegar lá no topo para só depois aprender liderança. Aproveitando a presença do nosso deputado estadual Gelson Ferraz, imagina, Gelson, que já foi vereador, se ele não treinasse a liderança dele, como ele ia ser um deputado hoje? Então tem que treinar a liderança onde você está. Repito, se você é um estudante, já vai treinando a liderança. A Kevila, né? Kevila Rocha. Isso, olá! Seja muito bem-vinda. Estamos todas as terças e quintas-feiras aqui, 4 horas, falando de liderança, Kevila. Esse é o nosso perfil sobre liderança. Então, sacou aí? É isso que você precisa fazer desde já. Vou continuar aqui a leitura e o comentário. Nós estamos fazendo a leitura do livro Líder 360, do John Maxwell. Se você já leu um dos livros que ele escreveu sobre liderança, talvez esteja ciente de uma ferramenta de identificação da liderança, que chama os 5 níveis da liderança. 5 níveis da liderança. O qual eu apresento aqui. Ela capta a dinâmica do desenvolvimento da liderança, bem como qualquer coisa que conheço. Ou seja, liderança é dinâmica. Imagina, um líder precisa se comunicar muito bem, precisa ter ferramentas de comunicação. Por quê? Porque é isso que as pessoas esperam dele. Marcos Navas, olá Marcos, tudo bem? Marcos Nava acabou de entrar e entrou também a Silene. Olá Silene, seja bem-vinda. Então, a liderança, ela requer ferramentas, simplesmente porque aqueles que estão te seguindo, eles vão esperar isso de você, eles vão esperar que você como líder tome as decisões, eles vão esperar que você como líder saiba se comunicar com eles, saiba passar aqueles dados e as informações que você tem nas mãos que ajudam esses liderados a fazer um bom trabalho. Porque não adianta só cobrar, você precisa captar os dados e as informações, trabalhar esses dados e essas informações e saber comunicar isso para eles, saber dar feedbacks a eles. Então não adianta você esperar chegar numa posição de líder para só depois estudar liderança. Você precisa ser um proativo. É isso que as empresas esperam de você e é isso que o mercado espera de você. Vamos continuar na leitura e no comentário aqui. As pessoas seguem os líderes por quê? Porque os líderes têm algo que essas pessoas querem. Então, se você é líder, você é fonte de inspiração. Então você precisa trabalhar muito bem essa inspiração, porque um líder inspira as outras pessoas. O líder não é o chefe. Quem é o chefe? O chefe é aquele que controla e que comanda as pessoas através das ordens. Quem é o líder? O líder é aquele que mostra o que as pessoas precisam fazer com o próprio exemplo. Tudo começa primeiro nele. Então, antes dele cobrar alguma coisa, por exemplo, precisa se comunicar melhor com os clientes, ele, líder, precisa se comunicar melhor com o liderado. Então, o liderado olha para o líder, se inspira no líder, deseja aquilo que o líder quer, que o líder tem, e aí ele busca no líder essa inspiração. Inclusive, o líder ele precisa ter essa comunicação para também saber passar e saber formar novos líderes na equipe dele. Então, está totalmente fora da liderança o comando e controle dos antigos chefes. Antigos, entre aspas, né? Porque a gente sabe que nas empresas ainda existem muitos chefes com essa pegada do comando e controle. Não, você faz o que eu mando e você simplesmente tem que obedecer aquilo que eu determino que você tenha que fazer. Então, isso não é liderança. Ok? E outra coisa sobre o primeiro mito, nós estamos estudando o primeiro mito da liderança. Sobre esse primeiro mito da liderança, que é o quê? Preciso só chegar lá, chegar numa posição de liderança para me preocupar em estudar liderança. Esse aí é o grande mito, número 1 dos grandes mitos. Então, o líder, ele tem que fugir disso.
Porque ninguém espera comando e controle de um líder, espera inspiração, espera um feedback, por exemplo, não é? Espera que ele saiba dar feedbacks e, detalhe, saiba receber também feedbacks. Você já recebeu feedbacks dos seus líderes? Ou será que você não tem líder, você tem chefe, não é? Chefe não costuma dar feedback, e quando dá feedback é para dar bronca, não é? Então, está totalmente fora de qualquer papel de liderança. Outro mito, dentro do mito número 1, é achar que um crachá, achar que um registro na carteira faz de você um líder. Não, não faz. Por quê? Existe uma velha máxima bem popular que diz que o papel aceita tudo, não é? O crachá também aceita tudo. O que você colocar lá no crachá, ele vai aceitar. A carteira, que hoje é digital, a carteira profissional digital, ou ainda, se você usa de papel, aceita qualquer coisa. Então, se colocarem lá que é líder, isso não significa que você é um líder. Você precisa se preparar e precisa se comportar como um líder, porque é isso que os liderados esperam de você. Outra pessoa entrou aqui. Joatan Magalhães, olá Joatan, seja bem-vindo. Estamos falando sobre o primeiro grande mito da liderança, inspirado no livro do John Maxwell, Líder 360. E eu estou falando sobre o papel do líder, aquilo que os liderados esperam dele. Esperam inspiração, esperam posicionamento de líder, um comportamento de líder, para que ele seja fonte de inspiração dos seus liderados. Marcos Navas comenta, ao fazer as coisas com zelo e ordenadamente, já estaremos mostrando e inspirando a equipe de trabalho. Além disso, ao fazer isso que ele comenta, não é? Mostramos características importantes como um bom líder. É isso mesmo, Marcos. Por quê? Porque nós, líderes, estamos sendo observados a todo momento, sabia disso? Então, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você diz, tudo aquilo da forma que você diz, você está sendo observado, mesmo que você nem perceba isso. Aqui o Joatan comenta, o líder precisa se comportar e agir como líder. Exatamente, Joatan, exatamente. Não é só um papel que diz que ele é um líder, não, mas o comportamento dele do dia a dia após dia, é que vai fazer com que ele inspire os seus colaboradores, e os seus próprios colaboradores vão olhar para você como um líder e não como um chefe. E isso demanda tempo, e isso demanda alguns conhecimentos. Eu estava falando na abertura da nossa live sobre os 4 passos importantes que o líder deve tomar antes de dizer que é um líder. E um desses passos, notadamente o 3º passo, é a comunicação. Imagine um líder que não sabe se comunicar, que não tem uma comunicação assertiva, que não sabe receber comunicação dos outros, não é? A Keivla, anotado com sucesso. É isso aí, Keivla. Vai anotando, vai participando também e vai compartilhando aquilo que você aprender com as pessoas que estão ao teu redor. Se você está numa empresa, por exemplo, ajuda essas pessoas. Então, o líder, ele tem aquela sensibilidade. Eu falei que um líder, dentro da liderança, ele tem que aprender a empatia, a capacidade de observar o outro. Então, se ele observa que os seus colaboradores ou os seus liderados eles não têm a capacidade de se comunicar bem, o que um líder deve fazer? Primeiro, deve perceber, não é? Segundo, ele deve chamar essa pessoa para si. O que é chamar para si? É colocar essa pessoa embaixo da sua liderança e tornar essa pessoa um líder. Um líder não é um líder para si, é um líder para os outros. Qual é o tipo de liderança que eu ensino, que eu treino nas pessoas? A liderança servidora. Então o líder, tudo aquilo que ele aprende para si, ele também tem que comunicar para os seus liderados. Daqui a algum tempo, ele terá pequenos, vamos chamar assim, de pequenos líderes em formação dentro do seu departamento, da sua empresa, não é? Keivla concorda, isso mesmo, saber agir com sabedoria. E olha, o que a Keivla fala é muito importante. Por quê? Porque na correria do dia a dia a gente esquece de desenvolver a nossa sabedoria. Por que eu estou dizendo que é na correria do dia a dia que a gente esquece que nós precisamos desenvolver a sabedoria? Muito obrigado, Kevin. A Paula entrou, seja bem-vindo, Paula. Porque desenvolver sabedoria requer alguns predicativos. Alguns desses predicativos são tempo,
para desenvolver a sabedoria não é assim. Eu preciso tempo, eu preciso de observação. Claro, eu preciso de algumas ferramentas que eu posso conseguir na liderança, como a empatia, conhecer o meu próximo, saber das dores do meu liderado e ajudá-lo com isso. Senão, eu não sou líder, eu sou o chefe. O chefe é aquele que mantém a sua sala, porta fechada, janela de vidro, para só observar e chamar atenção quando alguma coisa não sai do jeito que ele quer. Então, nós não precisamos de chefes mais, nós precisamos de líderes, principalmente líderes remotos. Se você trabalha de forma remota, você sabe o quão difícil é liderar de forma remota. Mas hoje, com as ferramentas de comunicação digitais, isso é muito possível, não é? Oi, Paula, corações, mandem coraçõezinhos, é isso aí, mandem coraçõezinhos, que quanto mais corações sobem, mais a nossa live chega a outras pessoas. E essa é a ideia, dividir com vocês liderança de uma forma muito natural, escutando um jazzinho aqui no fundo e falando sobre liderança assim de forma bem entusiasmada e de forma bem natural, não é? Por quê? Porque conhecimento, sabedoria, que a Kevila comentou, sabedoria, conhecimento não é uma coisa enfadonha, uma coisa chata, uma coisa difícil, dá trabalho, mas isso não significa que seja uma coisa chata, difícil, complexa demais. Não, não, não. Aprender a se desenvolver, isso é algo que é a nossa missão, a missão de todos nós. Nós precisamos nos desenvolver, a gente precisa melhorar cada vez mais para nós em primeiro lugar e em segundo lugar para dividir esse desenvolvimento com as outras pessoas, ok? Então, mito número 1 da nossa primeira live sobre os mitos é o mito do chegar ao topo. Eu não preciso chegar ao topo. É o mito que o John Maxwell, que nós estamos estudando aqui, é o mito da posição. Eu não preciso chegar primeiro, eu vou esperar ser um gerente, primeiro eu vou esperar ser um encarregado para me preocupar com o desenvolvimento, o meu desenvolvimento de liderança. É exatamente o contrário. Eu vou desenvolver a minha liderança porque quando eu chegar lá, quando eu chegar na gerência, quando eu chegar a encarregado, quando eu chegar à liderança, eu já serei um líder, eu já estarei em constante aperfeiçoamento e aí eu vou chegar, sim, com a imagem de um verdadeiro líder. E aí eu não vou ter muito trabalho. Por quê? Porque o meu cotidiano, o meu comportamento, o meu posicionamento, que já é de líder, vai automaticamente atrair os meus liderados para mim. Então, nada de comando, nada de controle, mas sim liderança. Porque a liderança é aquilo que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero ser assim como o Danilo. Eu quero falar, eu quero me comunicar, eu quero agir, eu quero tomar as decisões como o Danilo toma, que são aqueles passos da liderança. Então, se você perdeu as lives anteriores, dá um pulinho depois no IGTV. Lá existem as lives anteriores sobre os passos que você precisa dar para se tornar um líder. Vou rememorar para a gente fechar essa primeira live sobre o primeiro grande mito, o mito da posição, que é passo número 1, o autoconhecimento. Conhecimento de si, do outro, do seu mercado e da sociedade. Passo número 2, saber tomar decisões. Tudo isso são prerrogativas do líder. Tomar decisões através de dados, informações e conhecimento. Passo número 3, a comunicação. Então, todo mundo espera que um líder saiba se comunicar bem. Comunicação pessoal, comunicação corporal, ou aquela chamada também de não verbal, comunicação corporativa e a comunicação com o mercado, que é o marketing. E em cada um desses elementos, é claro que a gente se aprofunda e tudo mais. E o quarto passo, que é o desenvolvimento constante, que aí entra no quesito sabedoria, que a nossa querida participante Kevila falou sobre a importância da sabedoria. É sábio o líder que sabe que tem que aprender muita coisa ainda. Ou é sábio o líder que sabe que não sabe de nada ainda. Precisa saber cada vez mais e mais e mais. Porque tudo muda, só não muda a verdade, não é? Então a verdade não muda, a beleza não muda
e a bondade não muda. O resto, tudo muda. O mercado muda, o cliente muda de comportamento, novas empresas chegam no mercado para concorrer com a minha empresa. Então tudo está em constante mudança, principalmente no mercado do século XXI, que é volátil, ou seja, hoje você olha, daqui a 5 minutos você olha, mudou tudo, a bolsa estava subindo, caiu, voltou a subir. Então é uma mudança constante, é uma mudança veloz, volátil, veloz e incerta. Nós não sabemos o que nos espera amanhã. Por isso, o líder precisa estar em constante evolução, em constante movimento. Tá bom? Meus queridos. Débora Paiva, muito obrigado, Débora. O jazz é 10, até rimou. É isso aí, Marcos. O Marcos gosta de um jazzinho, né? É muito bom. O jazz ajuda no nosso desenvolvimento, no nosso desembaraço, o fluir da nossa fala. Não é? A Esther também entrou. Muito obrigado, Esther. Obrigado, Débora Paiva. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos vocês que deram uma passadinha. Né? A Kevila. Muito obrigado, Kevila, pela sua participação falando de sabedoria. O Joatan. Joatan Magalhães. Obrigado, Joatan, pela presença também, que você nos comunicou sobre a liderança. O deputado Gelson Ferraz, que deu uma passadinha por aqui, e o Pierre 320. Obrigado a todos vocês, nossa live chega ao fim, ela vai ficar salva como sempre no IGTV, e na quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui para o segundo mito. Vamos ver qual é o segundo mito? Deixa eu dar um spoiler para vocês sobre o segundo mito, lembrando que eu estou aqui usando como fonte o nosso querido livro, que é o livro do John Maxwell. Mito número 1 da posição, vamos ver até onde vai aqui. Mito número 2, mito do destino. Então, foi dado spoiler. Mito do destino na aula ou na live da quinta-feira. Quando chegar ao topo, aí aprenderei a liderar? Será? A gente se vê na próxima live. Muito obrigado, gente. Fica com Deus. Tchau. O Bruno também. Valeu, Bruno. Obrigado pela presença, cara.